Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast, Café com Pétalas. Esse projeto nasceu primeiramente no coração de Deus. Estamos aqui iniciando, executando isso. E aqui, nessa mesa, nós vamos falar sobre vida, sobre negócios, sobre escolhas, direções. E eu tenho certeza que o compartilhar vai fazer diferença na minha vida, na vida das nossas convidadas e na sua vida. E hoje, para iniciar esse projeto maravilhoso, nós vamos começar com a minha amiga maravilhosa, Pamela Maia. Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, por estar inaugurando aqui esse podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas e vai transformar também. Amém. Muito obrigada, amiga, por estar aqui. Você sabe como a nossa amizade é, como a gente conversa muito sobre a vida, né? Sobre os caminhos, sobre as escolhas. Desde que a gente se conheceu até hoje, quanta coisa verdade. mudou. E eu tenho certeza que a sua trajetória, ela é inspiradora. E você tem muito para compartilhar comigo, com as nossas pétalas que estão ali do outro lado. E eu quero que você comece se apresentando para elas. Então vamos lá. Meu nome é Pamela Maia, tenho 31 anos, sou casada há 10 anos e atualmente morando no Espírito Santo há 6 anos. Sou nail designer, faço unhas de gel. Também já fui manicure, cabeleireira e trabalho na área da beleza e tem 16 anos já, gente. 16. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. Eu comecei meu primeiro curso com 15 anos de idade, então eu empreendo há um bom tempo. Assim, eu empreendi praticamente esses 16 anos aí, só que entre idas e vindas. Às vezes eu trabalhava em outro emprego de CLT e também nas horas vagas fazia unha e cabelo e tive salões lá no Espírito Santo, lá no Rio Grande do Sul. E então eu sempre empreendi. Então essa aqui é minha paixão, é a área da beleza. E basicamente isso, assim, bem resumido, porque a minha história é longa. Muito bom conhecer um pouquinho de você. Vou te fazer algumas perguntas que eu acho que vai ajudar a gente aqui a compartilhar. Tá bom. Como foi que você se encontrou na área da beleza? Porque isso foi há 16 anos. Eu sou ruim de matemática, mas vamos lá, 31 com 16, você estava ali na adolescência ainda, né? Como foi que esse amor, essa paixão surgiu? Então, quando eu tinha 15 anos, eu fazia técnica em meio ambiente, por incrível que pareça, tá, gente? Olha. Eu estudava meio ambiente. E aí, nas horas vagas ali, eu ficava muito tempo parada, né? E aí, a minha tia, que é minha madrinha também, ela falou assim, Pamela, quem sabe você não faz um curso? Escolhe um curso que eu vou pagar esse curso para você. Olha. Lá no Senac. E eu morava aqui em Vitória nessa época. E aí eu falei, tá. Aí eu fui pesquisar e vi um curso de manicure. Só que eu adorava fazer as minhas unhas, gente. Eu fazia as minhas unhas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Sim. Eu tinha um baú desse tamanho, cheio de esmalte, e aonde eu passava, eu comprava um esmalte. Então eu já gostava disso. E cabelo também sempre gostei de fazer os cabelos das minhas tias. É uma coisa que eu acho que é dom mesmo, que veio assim de Deus mesmo. E aí, quando eu vi o curso de manicure, eu falei assim, eu quero fazer esse curso. Eu quero me profissionalizar, mas até então nem pensava em trabalhar ainda com isso. Mas eu queria me profissionalizar e tal. Aí fiz o curso. Você sentia a necessidade de ir além. Mais ou menos uma coisa assim, ardia dentro de você. Isso. Tipo assim, eu gosto disso. Era mais ou menos isso? É isso mesmo. Aí eu fui, comecei a fazer o curso, finalizei. Quando eu finalizei o curso, a cabeleireira da minha avó, ela ofereceu de eu ir trabalhar lá, né? E eu não sabia muita coisa, né, gente? Acabar de sair do curso. E unhas. Nova. Unhas a gente tem que praticar, né? Por mais que a gente faça um curso, a gente tem que praticar. Aí, eu lembro que eu fui. Aí, tadinha de mim, gente, eu não sabia, eu nem fiz uma francesinha direito. E aí eu lembro que as meninas que trabalhavam lá, elas me ajudavam muito. Elas, Pamela, faz assim, porque as clientes começaram a reclamar, tá, gente?
Pra vocês verem que nada começa assim, a gente não Nada. começa por cima, né? Nada, né? É muito erro no início. Não vai falar que não. Todo mundo erra. Mas o legal é que esses erros, se a gente não desiste, faz a gente verdade. crescer muito. É verdade. Aí fiquei lá, gente, eu acho que eu fiquei um mês e meio, quase nada. Mas eu me senti tão bem atendendo as pessoas, assim, eu tão nova, porque eu sempre gostei de fazer um dinheirinho ali, né? De não ter que depender só de pai, de mãe, de vó. E aí eu vendia roupa também, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Nossa, a gente. independência desde novinha. frenética ali. Aí eu saí, aí a dona do salão disse pra mim, ai, Pamela. Ela ficou até sem graça de me tirar de lá, né? De falar que não dava mais. Mas faz parte, né? A gente faz parte do processo da gente. Aí eu saí e comecei a fazer as minhas das minhas tias. Todas elas, ai, Pamela, vem fazer, não sei o quê. Tirava bife de todo mundo, das unhas de todo mundo. O terror das tias. Tadias. E aí eu fui fazendo, daqui a pouco eu comecei eu fui para outro lugar para me atender. E assim foi indo. Aí foi assim que começou assim o mundo das unhas. Foi porque eu gostava mesmo de fazer as minhas unhas. Gente, e a gente para e pensa. Muita gente fala assim, muito novo, nós somos muito novos, né? Nessa faixa de idade, 16, 18 anos, para decidir o que você quer da vida de fato. Mas tem coisas que parece que pulsa dentro da gente. E às vezes a gente acha que, não, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que me formar nisso, sabe? Por isso, aquela coisa engessada. E quando, na verdade, parece que a nossa essência já vem de forma tão leve, tão natural, que você pode, sim, fazer todos os cursos, né? Tudo, mas às vezes focar um pouco mais naquilo que já está no seu coração. Igual você fez. E aí, dali, então, você não parou mais. É interessante você falar sobre faculdade e formação, essas coisas, porque na época eu lembro que por mais que algumas pessoas me apoiassem, mas elas apoiavam achando que isso seria tipo, a Pamela só tá passando o tempo dela, né? E eu fui bem julgada, principalmente pela minha família, por eu querer, porque eu fui embora daqui do Espírito Santo, voltei a morar no Sul. E lá eu continuei fazendo cursos, fui trabalhar num salão, até eu abrir o meu. Então, as pessoas, todo mundo falava, Pamela, vai fazer uma faculdade, Pamela, isso não dá futuro, manicure é bico, manicure não é profissão, que antigamente, realmente, hoje, a gente tem uma valorização no mercado, mas há uns anos atrás a gente não tinha. Era sempre um bico, era sempre alguma coisa assim. Se encaixava, igual você falou, já fui CLT e ao mesmo tempo ali nos horários fazia o trabalho, era mais ou menos assim. Aí eu lembro que elas falavam e eu ficava assim, né? E eu era uma menina ainda, né? Aí já devia ter meus 17, quase 18, uma coisa assim. Então ainda muito menina. E hoje eu lembro, assim, hoje a minha família, claro, já viu que é minha profissão, que eu me especializei. Porque assim, não é porque a gente não faz uma faculdade, né? Que a gente não estuda. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem na área da beleza. Você estuda muito. Nossa, eu vejo quantos cursos você faz, sempre tentando, né, inovar. E o próprio mercado hoje, com a tecnologia, traz muitas coisas novas. Se você não estudar, se você não se aprofundar na sua área, você fica para trás. Então, não é só pegar ali, vou pegar um alicate, vou pegar um esmalte e vou fazer. Hoje não é mais assim. E é muito legal você falar isso, porque eu acredito que muita gente que vai assistir a gente, ela pode estar triste, porque às vezes ela pensa assim, eu queria tanto estar nessa área, mas eu preciso fazer uma faculdade. Sabe aquele negócio que eu tenho que fazer? A sociedade e meio que impõe, né? E aí isso acaba também trazendo uma certa frustração. Você chegou a sentir assim em algum momento? Muito. Tanto que eu me sentia muito culpada às vezes, né? Eu sentia assim, poxa, por que será que eu não quero? Porque eu tentei fazer, né? Eu tentei fazer faculdade, mas assim, não... Por incrível que pareça, não vai nem acreditar. E você não sabe disso, né? Muita coisa eu não sei, tá, Ela gente? não sabe, gente. Eu entrei pra direito. Primeira mão. Chocada! Mas eu não fiz nenhum semestre. Passada! Fiz. Pra quem não sabe, gente, eu fiz direito. Advoguei por quase 10 anos e
sair da minha profissão. Viu? Tá falando isso. E aí eu não me achava, e eu tentei procurar outro tipo de faculdade, nada, não me encontrava em nada. O meio ambiente, aquele que eu fiz também, nada a ver comigo. Eu fiz porque, tipo, tem um curso técnico, aí eu fazia para fazer algo, né? Mas não me encontrava. Que coisa, né? E esse negócio do se encontrar, hoje eu acho que a gente tá um pouco mais com atenção a isso, porque antes parecia que, principalmente a mulher, ela tinha que ir para o mercado de trabalho, tinha que ir. Ou ela fazia uma faculdade, né, porque ela tinha que ocupar grandes cargos, por conta mesmo da própria dificuldade que a gente sempre teve no mercado de trabalho, ou então a gente era meio que subjugada pelos subempregos. Eu acho que hoje isso está ficando um pouco mais leve. Não sei se você tem essa percepção de tipo assim, olha, eu quero ser neurodesigner designer. E tudo bem, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, vou me especializar e eu vou me dar muito bem, eu vou... Porque tem a questão do esforço, as pessoas hoje, eu vejo as pessoas desistindo muito fácil. Eu acredito que você já teve, assim, inúmeras oportunidades de desistir. Muito. Situações que eu acredito que talvez até minaram a sua alegria. E eu acredito que você não desistiu. Tem alguma situação, assim, que te marcou muito, que você pode compartilhar com a gente? Tem. Uma delas foi quando eu fui comprar meu material de unha. E eu não vou citar o parente, mas só um parente. Que foi comigo. E aí eu lembro, eu era muito novinha, ele falava assim, ele chegou na loja assim, que ele me ajudou a comprar. Essa pessoa me ajudou a comprar. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram no início. Muitas. Sempre tem alguém que ajuda a gente, né? E aí eu lembro que ele chegava na loja e dizia assim com a moça, eu quero virar manicure, não sei o que, vê, se tem cabimento, não sei o que, agora quer virar manicure. Eu fiquei assim, como se eu fosse pequena, sabe? Uma pessoa pequena por querer exercer essa profissão. E aí, essa é uma coisa que marcou bastante. Tem outras coisas, mas esse pra mim foi o que mais marcou. É complicado. Aí, só interrompendo rapidinho, tem uma outra coisa também outro acontecimento foi uma outra pessoa disse assim pra mim, eu achei um emprego pra você. E eu já trabalhava com unha, né? E aí, na época, eu tinha vindo morar aqui recentemente, no meio de uma pandemia. E aí, eu tava em busca, né? Eu fazia unha, mas eu não tinha uma clientela fixa ainda, porque era recém-chegada aqui. E eu também fazia bolo, eu também fazia outras coisas, eu fazia muita coisa. Tudo pra você conseguir pegar e trilhar o caminho que você tá fazendo, né? Mais ou menos isso aí. Né? Aí essa pessoa disse assim, eu tenho emprego pra você, uma oportunidade. Ela vivia mandando oportunidade de emprego. Eu sempre disse assim, olha, no momento eu não quero, eu quero seguir com as unhas e fazendo o que eu tô fazendo. Aí a pessoa sempre falava assim, mas você precisa de um emprego fixo agora no momento, não sei o que. Eu disse, não, tudo bem, eu entendo, né? A pessoa talvez queria ajudar ali, mas isso incomodava de uma certa forma, porque parece que você não tá trabalhando, tipo, você não tá exercendo alguma profissão. Então, foram várias situações, assim. A busca por a realização de um sonho, às vezes, dói, né? Muito. Dói porque o outro não entende. Muito. É que a gente é taxado de louco, né? Essa é a palavra. Não posso nem falar muita coisa, não, porque eu também passei por isso, né? Sim. Simplesmente 10 anos de profissão para falar, não quero mais. Como assim você, né? Vai deixar, né? Com 10 anos você acaba tendo uma certa estabilidade, né? E é muito doido, porque você vê mesmo que as pessoas, igual aconteceu com você, as pessoas querem te apoiar, mas elas também não acreditam. Mais ou menos assim, tipo, não, você foi lá, te levou, mas vê se pode. Nossa, tipo assim, eu tô aqui, mas eu não quero isso e não acredito nisso. E aí eu fico, às vezes, eu paro e penso, essa pessoa, o que essa pessoa pensa hoje? Às vezes eu paro. E já aconteceu, não sei se com você aconteceu isso, mas de pessoas que
você via que não acreditava muito no seu Uhum. sonho, na direção que você estava da sua vida, virar e falar, eu acho que você estava certa. É uma coisa assim que a gente não explica. Não, Só a gente. eu tenho muitas pessoas que hoje falam, nossa, a Pamela nunca desistiu, a Pamela, nossa, eu não aguentaria o que a Pamela já aguentou. Então, hoje essas pessoas têm um reconhecimento, né? E são pessoas que para mim são importantes. Uhum. Então, o peso do que elas falavam antes, o que elas falavam antes pesava muito em mim, né? E aí eu não tinha, né? Meu emocional era abalado, né? Depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? E aí a gente vai firmando isso na nossa mente. Mas assim, eu não julgo não essas pessoas que falavam, porque hoje, Não. depois de tudo que eu passei, porque assim, gente, quando a gente sonha, o sonho é nosso. Então a pessoa ela não vai acreditar tanto, porque para ela não faz sentido, mas para a gente faz. Então, quem é responsável pelos nossos sonhos somos nós mesmas. Então, é só seguir e não desistir. Adorei essa sua frase. O sonho é nosso, tipo, o sonho é meu. É meu, o outro não vai entender. Não vai. E tá tudo bem. Isso aí, e essa questão emocional, né? Hoje a gente tá vivendo num momento muito difícil emocionalmente. Tá todo mundo, assim, todo mundo tem alguma questão emocional. E a gente, eu vejo assim, como que o emocional impacta total na nossa vida. E a gente tem que buscar essa maturidade emocional. Que eu acho que é a maturidade emocional que nos leva a alcançar os nossos sonhos. Porque se a gente não tem a maturidade emocional para aguentar, às vezes, aquele disse-me-disse, aquele olhar meio torto, e a gente tá indo naquela direção, a gente trava. É verdade. A gente paralisa e a gente não consegue avançar. É uma coisa assim que não dá para explicar. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso ou está passando por isso. Igual você, né? Você falou a questão, né, que você amadureceu emocionalmente. O que você hoje diria para as pessoas que estão nesse processo que você estava em relação à busca de sonhos e a todo esse contexto que a gente já falou até agora? Olha, eu acho que primeiramente a gente tem que se conhecer. A gente tem que procurar primeiramente nosso espiritual, né? Espiritualmente a gente tem que firmar. E para mim Deus é essencial e Deus está sempre à frente de tudo que eu vá fazer. E segundo lugar, gente, façam terapia. Terapia é vida, assim. Para a gente poder ter o autoconhecimento, porque para a gente ter esse emocional mais forte, né? A gente tem que procurar uma ajuda de alguém que se especializou nisso. Porque nós temos traumas de infância, a gente passa por situações. Então, isso deixa traumas, feridas na gente, que a gente às vezes não consegue avançar, porque a gente tá preso naquilo lá. Então, pra gente não ficar, que nem você falou, tem gente que fica diz que me disse, você ouve fofoca, você ouve isso, e às vezes isso tira o foco da pessoa, do sonho da pessoa. Então, pra gente não focar nisso, a gente tem que realmente querer muito, por isso que é um sonho. E a gente tem que estar fortalecido, tanto o espiritual quanto o emocional. Então, assim, a terapia para mim foi essencial, depois de Deus, claro, né? Então, isso. E procura se conhecer antes. Isso aí. E o engraçado é que a gente também tem que cuidar, igual você falou, né? A gente tem que se conhecer. A gente também tem que cuidar. Eu acho que a gente acaba usando muitas bengalas. Verdade. A gente usa, o meu trauma, aquilo que eu passei. E a gente se fecha em situações que aconteceram que às vezes impedem a gente de também avançar. E aí que eu acho que entra a terapia. Acho não, aí entra muito a terapia e a busca em Deus de direção, de sabedoria. E falando nisso, essa questão de você desbloquear coisas, né? A gente tem visto muito falar isso na internet, principalmente, mas a gente viver esses desbloqueios, parece que a gente fala assim, agora eu sei o que fulano que eu vi estava falando, agora eu entendo. É verdade. Agora eu compreendo. E essa semana passada, não, mito, foi a semana, uma pessoa virou para mim e falou assim, hoje eu precisava passar por tal situação. Ela passou. Aí ela virou e falou assim, porque agora eu estou livre. Olha só
como às vezes algumas coisas que a gente coloca sobre nós nos impedem de avançar, nos impedem de seguir. A gente está falando aqui sobre sonhos, sobre carreira, sobre vida real. Você está aqui falando sua vida real, de tudo que você passou. E eu tenho certeza que você não está nem na metade do caminho. Com certeza. Porque é só o início. Não é, tem que sonhar, executar, sonhar de novo. E vamos falar sonhar de novo. Eu sei que você está com um projeto aí, que você já está executando também como professora, como mentora. Sim. Conta um pouquinho pra gente de como você se descobriu nessa nova linha, vamos colocar assim, da sua profissão. Ai, gente, olha, acho que esse, de todas as profissões que eu já tive várias, tá? Eu acho que ensinar, sabe algo que assim, você sente, chega a arder o seu coração, assim, porque você gosta daquilo. Então, eu acho que como para mim esse mundo foi tão importante, a área da beleza em si, hoje eu ensino sobre unhas, mas a área da beleza em si, para mim, as unhas me salvaram várias vezes de depressão, de várias situações. Então, eu gostaria de que as pessoas, as mulheres, né, principalmente, que hoje eu trabalho com mulheres, elas possam ter algo delas que elas conquistaram e que faça sentido na vida. Gente, tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos, né? Faz parte. Faz parte. A gente estava falando da questão de ensinar, né? Das mulheres desenvolverem seus sonhos. Vamos continuar daí. Você poder ensinar, né, as mulheres a ter uma profissão delas, que elas vão conquistar. E não é só sobre fazer unhas, eu sempre falo, a gente cuida de pessoas. E muitas vezes as pessoas nem tá vindo para fazer a unha, às vezes a unha é só um bônus detalhe, ali, um extra. Ela tá vindo para ter o momento dela, autoestima, conversar. E nós mulheres temos uma sobrecarga muito grande, então às vezes elas estão ali para isso. Então, ensinar uma profissão que a pessoa cuida de pessoas é algo magnífico, assim, eu amo demais. Ai, cuidar de pessoas, né? Eu acho que esse deveria ser um norte de todo mundo. Porque todo mundo gosta de ser cuidado. É verdade. Não? Mas aí quando chega na hora de cuidar, todo mundo... Não, muita gente dá uma escorregada. Eu acho que a vida é uma troca. Tava conversando ontem com uma amiga minha, aí eu falei assim, ai amiga, eu sei que você passou por um momento muito difícil. Aí ela, eu sei, a gente não conseguia se falar muito. Aí ela, porque eu também. Eu falei assim, mas se preocupa não. Também não insisti não, porque eu também não tava muito legal não. Aí a gente focou de rir. Aí a vida adulta, né? Mesmo a gente estando ruim, não estando muito bem emocionalmente, a gente tenta estar ali, mas a gente dá o que a gente pode na hora que acontece as questões, porque é muito difícil isso também. Lidar com todos os dias, né, com várias demandas de nós mulheres, como você falou, a gente acaba sendo sobrecarregado com muita coisa, é bem puxão. Então agora, né, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, nosso primeiro podcast. Eu tô muito feliz. E eu mais ainda, ter sido convidada. Eu tô muito ansiosa também, confesso para vocês, como vai ser, né? Porque, gente, eu simplesmente, né, comecei. É isso aí. Começar com o que tem. A gente tava falando muito sobre isso, né? Exatamente sobre de ignorar as vozes e seguir aquilo que você entende que é para você fazer. E isso é em tudo na nossa área, na nossa vida, mas eu acho que na área profissional isso tem um peso um pouquinho maior. Agora, a vida profissional impacta na nossa vida pessoal. Com certeza. Não é? Muito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você, né, você falou que você já está casada há 10 anos, né? Como que foi, um pouquinho assim rápido, todas as questões, né, dividindo com uma pessoa. E hoje como está, como foi evoluindo, conta um pouquinho pra gente. A questão do nosso companheiro, né? Eu, graças a Deus, fui abençoada com um companheiro que sempre me apoiou, né? Nem sempre a gente tem esse cenário, né? Nem sempre as pessoas têm esse cenário de ter o companheiro que acredita no seu sonho. Hoje, sem ele, assim, eu teria feito, que eu sempre falo, a gente consegue fazer.
Só que como uma pessoa a gente soma, né? Uhum. Como é Francisco o nome do meu esposo, você sabe? Como o Francisco, ele confia, acredita, e eu falo assim, Francisco, eu quero fazer isso, e ele... Eu sei que às vezes ele pensa assim, gente, é louca, né? Que é aquilo que eu tô falando pra vocês. Quem sonha é louco, o outro não entende o que você tá sonhando. Mas é muito importante a gente ter o apoio. Mas quando a gente não tem o apoio, eu gostaria de enfatizar isso, porque nem sempre eu tive o apoio de alguém. Mesmo quando a gente não tem um apoio, aí entra aquela questão do sonho. Se você sonha, o sonho é seu e você tem que correr atrás. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa que me apoia bastante, inclusive ele tá por trás de tudo que eu já conquistei, ele tá sempre comigo e sou muito, muito grata pela vida dele. O trabalho sim influencia em casa em várias questões. Às vezes você não está bem no trabalho, acontece alguma coisa, aí você entra para dentro da sua casa e aí às vezes você carrega o seu trabalho junto. Isso é uma coisa bem difícil, porque você sabe que você empreende. Quem empreende tem muita coisa para fazer. E a gente não consegue esquecer, né? Claro que a gente tem que dosar, mas a gente não consegue entrar em casa e esquecer, porque a gente faz tudo sozinho, né? Claro que a gente tem ali o apoio de alguém, mas a responsabilidade é nossa e o nosso negócio só anda se a gente estiver ali, né? Então, pode até delegar para aham, crescer, mas a mente ali por trás sempre está trabalhando. sempre. Então, às vezes é um pouco difícil separar o profissional do pessoal em casa. Mas a gente tem que, é o que eu digo, a gente tem que ter a inteligência emocional, né? Da gente entender ali até que certo ponto eu vou levar o trabalho para dentro de casa, né? Para que não influencie nos nossos. Eu não tenho filhos ainda, mas quem tem filhos pode influenciar nos filhos, no esposo, enfim. Então a gente tem que saber dosar isso. E é isso, gente, inteligência emocional. Ah, aconteceu alguma coisa hoje no trabalho. Aconteceu, tá? Você consegue resolver na hora? Ai, não consigo. Então, vai dormir que amanhã é outro dia. Antigamente, eu sou muito ansiosa. Antigamente, eu nem dormia por causa que eu ficava pensando nos problemas, assim. Uhum. Hoje eu fico assim, tá bom, aconteceu. O que, que eu consigo resolver na hora? Porque às vezes não cabe a gente resolver. Não. Às vezes é outra pessoa que tem que resolver, às vezes não foi por culpa sua. Então a gente tem que entender, ter inteligência emocional aí, ter Deus, principalmente Deus, gente, que Deus ele é a base de tudo, assim. E a gente entender que amanhã, outro dia, a gente vai tentar de novo e às vezes a gente vai errar e o mundo não depende só da gente, né? Então, quando não depende só da gente, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Então, acho que inteligência emocional, porque, por isso que eu tô falando, gente, inteligência emocional é tudo pro negócio. Para você não trazer para casa e não atrapalhar ali na sua vida pessoal. Você citou o equilíbrio emocional e suas emoções do início até agora. Uhum. Ou seja, a importância disso carregando na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Ou seja, diz sobre a gente. Sobre a gente. Igual você falou, eu posso resolver esse problema? E se eu não posso? Na hora que você falou assim, e se o outro errar? Eu só fiquei pensando, e quando a gente erra? Uhum. E quando a gente erra e o nosso erro gera consequência, Sim. como a gente lida com isso? Sim. Porque eu tenho isso aqui, você tem isso aí. Então, assim, como a gente vai lidar com isso, eu acho que é o mais importante. Hoje, é verdade. Inclusive hoje eu estava conversando com uma colega que também empreende, inclusive na área da beleza. Ela estava falando sobre isso. Uma cliente, né, fez um agendamento, se confundiu com a data, chegou lá e é uma situação difícil para você lidar, porque tem horas que você não tem o que fazer. E às vezes a saída que você tem, não importa quem errou. Sim. Às vezes não encaixa. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz e o que o outro faz com isso? Isso é muito importante. Isso é muito sério também. Porque nós estamos lidando com mulheres. E nós, mulheres, às vezes, os nossos emocionais ficam um pouco bagunçados. Sim. A gente, às vezes, perde um pouco ali o equilíbrio. A gente tem que mesmo buscar esse equilíbrio, esse controle emocional. Por isso que é tão importante, eu acho, a gente falar sobre isso. É verdade. Igual você falou da terapia. Isso ainda é um tabu.
Ainda é. Infelizmente. No Eu já mundo fiz de muita hoje... terapia, eu sou assim, Aham. apaixonada por terapia. No mundo de hoje ainda é um tabu. Ai, não preciso disso, não. Uhum. Eu não tenho problema, eu não tenho gente. trauma. Ai, Tipo, eu não sou louco. Eu não sou louco é a palavra mais... olha só, quando alguém chega pra mim e fala assim, eu não preciso de terapia porque eu não tenho nada pra resolver na terapia. Gente, não existe isso. Eu olho e eu só penso na minha terapeuta, falando, todo mundo tem algo pra resolver. Isso é muito certo e sério. Entendeu? Então, assim, você pode não querer reconhecer que você tem isso. Acho que aí já é uma outra questão. Já é outra questão, Mas que a gente, todo mundo tem. Isso não pode ser impeditivo para a realização de sonhos. Exatamente. Né? Vamos... Sabe o que a minha terapeuta fala? Eu acho incrível. Ela fala assim, sabe aquele desenho animado? Eu não lembro qual que é. Que colocava uma varinha e amarrava o saco, tipo, indo viajar. Sim. Ela fala assim, olha, às vezes você tem que pegar todas essas coisas, colocar no ombro e carregar até você conseguir chegar aonde você quer. Às vezes você vai levar aquilo. A questão vai ficar tudo aquilo fazendo influência sobre você, ou você vai guardar, vai levar e vai chegar e falar, até aqui, agora eu vou deixar. E é um processo. Isso não pode ser um impeditivo pra gente, igual aqui. Gente, estar aqui é quebrar, né, que eu estava comentando, é quebrar muitos tabus. Muitos. Não é fácil. É só pegar, chamar alguém, sentar numa mesa e conversar. Às vezes são questões emocionais que são muito além disso. A gente tem que quebrar muitas barreiras, às vezes romper medos. Quem não tem medo? Eu tenho medo. Você tem medo? Todo mundo tem. Tenho. Mesmo diante de toda a sua trajetória. Ixi. Às vezes você sente um medinho que te dá uma travada. Muitos, gente, muitos. Por isso que eu falo que Deus é a base de tudo e o emocional também, porque eu falo com propriedade do emocional porque eu já tive depressão por muitos anos e sempre me achei incapaz, mas são problemas que vêm de trauma lá de infância, por isso que é importante a gente trabalhar isso. E que impede a gente hoje de crescer, né? Que a gente fica na verdade a gente se limita. Eu não sou capaz disso. Eu não sou tão bem quanto... E outra coisa, comparação. Eu não sou tão boa quanto aquela pessoa. É porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. E você falou uma coisa sobre o podcast que eu vou falar aqui para vocês. Ela falou assim, eu vou começar com o que eu tenho. E isso para mim foi assim... Eu fiquei assim, gente... Quantas vezes eu não quis começar algo porque eu não tinha? Porque a gente quer começar tudo perfeito. Quando você falou isso, até mudou a minha mente. Eu falei assim, é verdade, a gente tem que começar. Não importa como, com o que, a gente tem que começar. Então, coragem, gente, é uma coisa muito difícil. Muito, muito Porque difícil. coragem, você se coloca ali numa situação onde você não sabe o que vai acontecer. Você não fica vulnerável. Isso, totalmente Ninguém gosta vulnerável. de estar vulnerável. Exatamente. Então, gente, coragem é difícil, não é fácil não. Não mesmo. E assim, só pra gente encerrar, né? Essa questão, né, da coragem, igual você falou, da comparação. Vamos pegar só esse ponto aqui pra gente encerrar, porque por muito tempo eu me comparei. Mas eu não vou fazer isso porque fulano faz melhor. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho aquilo. Gente, e aí a gente acaba colocando o nosso sonho na bandeja de outra pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não, você quer? Vamos. Se você tá aí, você tá vendo, você tem um sonho, não se limite. Faça, avance. Porque o sonho combinado com ação e entrega para Deus só pode ter um resultado. O resultado de estar... como que é? A gente fugiu a palavra. O resultado de dar certo, perdão. E às vezes o dar certo pode não ser o dar certo que você está pensando. Porque como eu achei que a minha profissão era ser advogada. Era o meu dar certo. E eu dei certo enquanto eu estive ali. E quando eu saí, eu também dei certo. Eu também estou dando certo. Eu estou dando certo com o que eu estou fazendo. Se amanhã
eu entender que eu tenho que mudar, hoje eu tenho uma mente muito clara em relação a isso. Eu também vou dar certo. Sim. E eu dei certo o tanto que eu tinha que dar. Sim. Porque se eu estou exatamente aqui, de frente com a Pamela, de frente com as pétalas, é porque eu passei por Sim. tudo que eu passei. A gente, às vezes, diminui muito o nosso passado. Mas é ele que formou quem nós somos. E aquela frase, não é o que fizeram com você. Exato. Eu amo essa frase. É o que você faz com o que fizeram com você. Ou deixaram de fazer, né? Que também tem isso. Tem. Às vezes a gente espera e a gente não tem. E como lidar com isso? Não é? Gente, é assim... É muita coisa, não é? É muito. Olha, se fosse falar tudo que a gente já passou e o que pensa, e as vivências, experiências, a gente ia ficar aqui até amanhã. Porque é isso. E essa é a ideia desse podcast, Vida na Vida. Compartilhar, a gente crescer junto. Hoje, nós estamos aqui. Amanhã a gente pode não estar mais. E se o nosso sonho mudar? E tá tudo bem. Porque eu tenho uma amiga minha que ela faz unhas e ela mandou mensagem e disse: Pamela, eu tô vendendo tudo porque ela tinha acabado de ser mãe. Espero até que ela veja esse podcast. E aí eu até, na época, eu comprei umas coisas dela e tal. Aí daqui a pouco ela disse assim: ai, amiga, voltei. Eu falei, que bom. Porque quando ela parou, eu falei assim, tá tudo bem. Ah, porque eu sou mãe agora, porque meu objetivo é outro. Tá tudo bem parar, porque você tá vivendo um momento lindo ali seu, né, que é ser mãe. E eu falei, tá tudo bem, assim. Aí depois ela voltou. Ela veio falar, ai, pô, eu voltei. Eu falei, que bom, que maravilha, não sei o que. É propósito, se é propósito, não sai do propósito. Às vezes a gente tem que dar pausa. Isso aí. E descansar e voltar. E tá tudo bem, gente. E às vezes também não é mais o nosso propósito fazer aquilo, como Lohane era advogada, e ela encerrou esse ciclo para começar outro, porque era outro momento da vida dela, outra fase. E tá tudo certo também a gente mudar de ciclos, encerrar alguns e começar outros, né? Tá tudo certo. É isso aí, né? Acho que para finalizar, eu queria que você deixasse uma frase incentivadora diante de tudo que nós conversamos para quem está do outro lado. Ai, gente, que difícil, uma frase. Algo que te marca. Eu acho que é não deixar ninguém te limitar e nem te rotular, porque eu já fui muito limitada e rotulada e isso é muito ruim pra gente mesmo, não é pro próximo. Então não deixe ninguém te limitar e te rotular que você é aquilo, porque você pode muito mais, crescer muito mais, ser o que você quiser, dentro dos propósitos de Deus, que eu sempre vou falar de Deus, que pra mim Deus é tudo. Então, se você está dentro dos propósitos de Deus, no direcionamento de Deus, não deixe o outro te rotular, porque você pode ir muito, muito além daquilo que você imagina e você vai viver ainda coisas maiores ainda, porque Deus tem sempre o melhor pra gente. Ai, que lindo! Ai, amiga, muito obrigada por você estar aqui. Amei estar aqui. Nesse projeto novo. Foi muito legal esse compartilhar. Foi mesmo. E eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muitas outras coisas, vamos ter muitos outros encontros aqui. E a gente tem muito o que dividir. Porque às vezes a gente passa muitas questões na vida que outra pessoa está passando e a gente só se isola. É verdade. E a gente não vai se isolar. Nós vamos ajudar, compartilhar. Vida na vida. Isso aí. Esse é o Café com Pétalas. Amém, obrigada. Estou me sentindo lisonjeada em ser a primeira. Um beijo, até o próximo. Tchau.